Paz do Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura do livro de Mateus, no capítulo 7, agora a partir do versículo 15 até o versículo de número 29. Diz, o título é Os Falsos Profetas. Aí o versículo 15 inicia dizendo: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O próximo título é Quem entra no reino dos céus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora ele fala dos dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Agora o próximo título é A Autoridade de Jesus. Diz, e aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Agora nós iremos ver uma exposição, como a gente tem feito desde o primeiro vídeo, aqui no versículo 16, que diz: Por seus frutos os conhecereis. Os falsos mestres exteriormente parecem justos, mas interiormente são lobos devoradores. Eles devem ser identificados pelos seus frutos. Os frutos dos falsos mestres consistem principalmente no caráter dos seus seguidores. O falso mestre produzirá discípulos que manifestarão as seguintes características. Primeiro, serão cristãos professos, cuja lealdade é dedicada mais a indivíduos do que à palavra de Deus. Honram e servem a criatura mais do que o seu Criador. Segundo, serão seguidores que se ocupam mais com seus próprios desejos do que com a glória e a honra de Deus. Sua doutrina será mais antropocêntrica, o homem é o centro da atenção, do que teocêntrica.
Eles não deixam Deus como centro da atenção. 3. Serão discípulos que aceitam doutrinas e tradições dos homens, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus. 4. Serão seguidores que buscam mais as experiências religiosas e as manifestações sobrenaturais do que a palavra de Deus e seus padrões de justiça. A sua experiência religiosa e manifestações espirituais são a sua autoridade final quanto à autenticidade da verdade. Ou seja, as pessoas são baseadas em experiências, em visões, ao invés de ser baseado na palavra de Deus. E não terão o conselho da palavra de Deus. 5. Serão seguidores que não suportarão a sã doutrina, mas procurarão mestres que lhes ofereçam a salvação em conjunto com o caminho largo da injustiça. Agora, ele vai falar de quem entra no reino dos céus, a partir do versículo 21. Aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade do seu Pai celestial é uma condição prévia essencial para a entrada no reino dos céus. Isto, no entanto, não significa que a pessoa pode ganhar ou merecer a salvação mediante seus próprios esforços ou obras. Isto é verdadeiro pelas seguintes razões. Primeiro, o perdão divino o homem obtém mediante a fé e o arrependimento, concedidos pela graça de Deus e a morte vicária de Cristo por nós. Segundo, a obediência à vontade de Deus requerida por Cristo é uma condição básica conducente à salvação, mas Cristo também declara ser ela uma dádiva ligada à salvação dentro do reino. Embora seja a salvação uma dádiva de Deus, o crente deve buscá-la continuamente, recebê-la e evidenciá-la mediante uma fé sincera e dedicado esforço. Esse fato é visto na oração dominical e nas muitas exortações para que o crente mortifique o pecado e se apresente a Deus como sacrifício vivo. 3. O crente pode fazer a vontade de Deus e viver uma vida justa em virtude dessa dádiva, isto é, a graça e o poder de Deus e a vida espiritual que lhes são comunicados continuamente mediante Cristo. As Escrituras declaram: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos feitura sua. Deus sempre torna possível a prática da obediência que ele requer de nós. Isto é atribuído à ação redentora de Deus, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Todavia, o dom da graça de Deus não anula a responsabilidade nem a ação humanas. O crente deve corresponder positivamente ao dom divino da obediência. Todavia, ele é livre para rejeitar a graça de Deus, para recusar aproximar-se de Deus por meio de Cristo, e para recusar orar por uma vida de obediência e viver essa vida. Agora, versículo 22. Nos versículos 22 e 23, Jesus declara enfaticamente: muitos que profetizam, pregam ou realizam milagres em seu nome estão enganados, pensando que são servos de Deus, quando, na realidade, ele não os conhece. Para não ser enganado nos últimos dias, o dirigente de igreja ou qualquer outro discípulo deve apegar-se totalmente à verdade e à justiça reveladas na palavra de Deus, e não considerar o sucesso ministerial como padrão de avaliação no seu relacionamento com Cristo. Lembra que Jesus Cristo disse que conhece pelo fruto?
E aqui no mesmo texto que Jesus fala de fruto, ele diz que muitos que profetizaram, muitos que expulsaram o demônio, muitos que curaram o enfermo, naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, eu não fiz tudo isso em teu nome? E Jesus vai dizer o quê? Apartai de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê? Porque expulsar demônio, curar enfermo, ressuscitar morto, falar em línguas, não é fruto, é dom. É poder, é unção. Mas Jesus Cristo diz que conhece é pelo fruto e não pelo dom. Conhece é pelo fruto e não pelo poder. E o que é fruto? Fruto é o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que é fidelidade, mansidão e temperança, que temperança também é domínio próprio. E aí ele diz no final: contra essas coisas não há lei. Isso é fruto. Do que adianta expulsar demônio e não amar o seu irmão? Do que adianta levantar vários aleijados na cadeira de roda e não perdoar alguém? Fruto é uma coisa, dom é outra. E aí, para finalizar, ele diz no versículo 23, nunca vos conheci. Essas palavras de Cristo deixam plenamente claro que uma pessoa pode pregar o evangelho em nome de Cristo, expulsar demônios e operar milagres, sem essa pessoa ter genuína fé salvífica em Cristo. Primeiro, as Escrituras nos ensinam que a pregação evangélica é eloquente, o manifesto zelo pela justiça e a operação de milagres podem ter lugar nesta era mediante a influência e o poder de Satanás. A Bíblia diz que nos últimos tempos, Satanás faria cair poder do céu para enganar, se possível, até os escolhidos. Paulo nos adverte que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Se Satanás se transforma em anjo de luz, os seus seguidores parecem ser um ministro da justiça, parecem ser um verdadeiro pregador do evangelho, mas não são. Paulo torna claro que a simulação de uma unção poderosa pode ser a operação de Satanás. 2. Muitas vezes Deus aniquila a atividade de Satanás nos falsos pregadores a fim de salvar ou curar aqueles que sinceramente recebem a palavra de Deus. Deus sempre deseja que aqueles que proclamam o evangelho sejam justos. Porém, quando uma pessoa má ou imoral prega a palavra de Deus, ainda assim ele pode operar no coração daqueles que recebem a sua palavra e entregam-se a Cristo. Deus não aprova nenhum falso pregador do evangelho, mas ele certamente confirmará a verdade bíblica e aqueles que aceitam pela fé. Aí muita gente diz: mas como que o cara vivia uma vida errada e expulsava demônio e curava enfermo e multidões aceitavam Jesus? Porque é a palavra que tem poder. Esta palavra é quem tem poder, não é o pregador. Não é o meu nome, é o nome de Jesus. Mas o principal é o fruto do Espírito, que eu já citei, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então que nós possamos crer neste evangelho, crer nesta palavra, estar firmados na videira. Deus abençoe. Maranata.